Dito isso, vamos ouvir o Renato Dias, política de mercado no ar, Davi. Solta a vinheta do Renato. Boa tarde, Renato. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem com você? Como é que vamos aí? Mais uma semana, hein? Pois é. Renato, assim, nós temos as consequências das manifestações. O professor Paulo Moura vai voltar conosco, vai estar conosco aqui discutindo os impactos disso em termos de política, mas nós temos também os impactos do lockdown na economia. As pessoas não aceitam ficar paradas morrendo à míngua. Essa é a mensagem, Renato? Não aceitam mais, tem a questão econômica, João, e tem a questão moral também, né? Hoje você tem que trabalhar escondido, né? Você é perseguido como se fosse um bandido para querer trabalhar e trazer rendimentos para sua família, enquanto que os bandidos estão lá numa boa, né? Vamos lembrar que houve aquela decisão, por exemplo, do Edson Fachin, se não me engano, proibindo ações policiais nos morros durante a pandemia. Não foi ele, sim. Então, olha só que coisa, né? A justiça, ao mesmo tempo em que libera a bandidagem a agir numa boa, proíbe as pessoas ali que querem ganhar o seu pão honestamente. Então, as pessoas não aguentam mais, né? Já temos aí mais de um ano de pandemia nesse abre e fecha. As manifestações foram grandes, né? A imprensa não cobriu, como a gente já comentou. E agora começam aí a reativar, né, alguns assuntos que estavam meio esquecidos. Por exemplo, ontem no Fantástico, eu não assisti, porque eu não assisto, mas eu fiquei sabendo, tivemos ali uns 30 segundos sobre as manifestações e uma reportagem de 10 minutos sobre a tal Marielle, ainda tentando ligar o nome do presidente a esse crime, que, óbvio, tem que ser esclarecido, né? Não é disso que se trata, mas sim essa tentativa de ligar o nome do presidente a esse assassinato. Então, Rachadinha, Queiroz, Marielle, toda essa narrativa começa a voltar. A economia vem dando bons sinais. Você deu aí essa notícia sobre o IBCBR, João, que é uma prévia do PIB, né? O Banco Central faz esse levantamento, veio mais que o dobro, né, do previsto, mais de 1% aí de crescimento nesse indicador. E agora a gente começa a olhar novamente para o Congresso. Reforma administrativa já começou a tramitar, uma ótima notícia, né? Foi promulgada agora a PEC emergencial. Todos os olhos agora se voltam para a reforma administrativa. A gente espera aí que o Arthur Lira faça andar rápido, como fez ultimamente aí com os projetos que foram aprovados lá no Congresso, João. Agora, a gente tem que explicar essa tendência de alta na taxa de juros, né, Renato? É uma tendência. A expectativa desse aumento, amanhã, essa reunião do Copom, as apostas estão bem diversificadas, João. Tem gente falando em um aumento pequeno, de 0,25 pontos percentuais até 0,75 até 1 ponto percentual para amanhã. A taxa de juros que está lá embaixo, né, está em 2%, mas existe uma expectativa natural do seu aumento para segurar tanto o câmbio, segurar o dólar, quanto também a inflação, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Então, é algo que já vinha sendo esperado e agora a gente deve ter um início aí de um ciclo de aumentos. Você falou aí do Boletim Focus, né, de quanto essa taxa deve estar no final do ano. Então, à medida que os meses vão passando, essa taxa vai aumentar, mas vai continuar baixa. Se a gente for olhar historicamente, nunca tivemos juros tão baixos, mas é uma boa sinalização aí para tentar segurar um pouco esse câmbio e essa inflação. E, como eu falei também no nosso destaque, João, o governo federal tentou, né, segurar principalmente a gasolina com um corte de impostos, mas 18 estados brasileiros aumentaram o seu ICMS, ou seja, fica difícil, né? Você corta de um lado, os governadores vão lá, aproveitam essa brecha e aumentam seus impostos estaduais. Apenas 5 estados até o momento não fizeram esse aumento. Eu vou falar a lista aqui, porque eu acho que é importante, João, para a gente reconhecer esses governadores, né? Vamos botar essa Bahia, manchete. Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco. Então vamos lá, vamos botar a manchete na tela, porque isso a mídia não dá destaque, nós precisamos dar destaque, né? Olha aqui, atenção, preste atenção, senhores, amigos produtores brasileiros que nos assistem aqui. Após isenção de impostos federais do governo Bolsonaro, preciso dizer isso, 18 estados e o Distrito Federal aumentaram o ICMS sobre o diesel.
E o botijão de gás terá elevação de tributos estaduais em 12 estados e no Distrito Federal. Ou seja, o presidente Bolsonaro tenta controlar o aumento do combustível, seja do diesel, da gasolina, do álcool e também do bujão de gás, e vem os governadores, principalmente o Locke e o Down, e toca o aumento de ICMS. É isso, Renato? É isso, João. É realmente uma coisa que deixa a gente bem bravo, né? 8 estados, na verdade, não aumentaram. A gente tem a lista aí para você depois pesquisar e saber se o seu governador está fazendo a parte dele ou não, está se aproveitando disso, né? E o governador Dória muito desgastado, né, João? Manifestação ontem na frente da casa dele, e ele já começou a ajustar o discurso, dizendo, olha, se for preciso não disputar nada o ano que vem, eu não disputo. Ou seja, essa questão aí do Lula poder ser candidato já mostrou que essa chamada terceira via ficou cada vez mais difícil. O João Dória não decola nas pesquisas, né? E eu não sei se até a reeleição para o governo ele vai acabar desistindo, porque a minha impressão é que o Dória não seria eleito agora nem para síndico de prédio, João. Mas ele está bravo. O Aécio Neves também, dentro do PSDB, tem uma resistência ao nome do Dória, né? O Eduardo Leite é uma alternativa também. Então o partido não gosta dele, quem gosta do Bolsonaro não gosta dele, quem gosta do Lula não gosta dele, ninguém gosta do João Dória, João. É, só ele. Agora sim, ele está bravo porque ele perdeu a boquinha. Ele achava que ele ia explorar os cadáveres, né? A morte, porque ele é o explorador das mortes. Ele é o verdadeiro genocida, mas perdeu a vaga para o Lula. Agora, você que acompanha a imprensa, Renato, que coisa interessante. Eu li aqui a Foice, o Esquerdão e tal. Eu não vi uma linha para o Lula de ontem para hoje. O que aconteceu? Né? Deixaram ele quietinho aí. Resolveram atacar as manifestações, dizer que não respeitaram a pandemia. Agora, imagine só se fossem manifestações pelo impeachment do presidente. Qual seria a cobertura, qual seria o espaço que haveria dentro dos jornais e qual seria o tom, né, que a notícia seria dada? Completamente diferente, a gente sabe disso, né? Falando um pouco mais também do cenário político, João, muita pressão em torno da suposta troca do ministro Pazuello, da Saúde. Chegou-se a dar a notícia que ele havia pedido demissão, foi desmentido, né? O nome de uma médica, a doutora Ludmila, muito forte o boato de que ela seria a nova ministra, também desmentido, por enquanto não há definição nenhuma, mas fica aí essa expectativa, talvez haja sim essa troca. Muita gente falando que o Centrão está pressionando também para ter um nome indicado por ele no Ministério da Saúde, mas o que a gente vê é esse oportunismo, João, e o que eu acho é o seguinte, os governadores tomam essas atitudes para dizer, olha, fiz minha parte. Se o vírus começa a subir novamente, não tem mais vaga, bota a culpa na população que não seguiu as orientações. Se o pessoal está morrendo de fome, se o pessoal está desesperado porque está sem emprego e sem ter como alimentar sua família, isso não importa. Eles querem agir politicamente e, de toda forma, atacar o presidente. Muito bem. Inclusive, o presidente falou esta manhã que ele não aceita as medidas de lockdown, né, do lock e do down, dizendo, podem ter certeza que tudo que for legal eu farei. Brevemente teremos as consequências do que está acontecendo. E, claro, né, fiquem tranquilos, né, Renato, que ele disse que vai tomar algumas providências. Eu estou fazendo a minha parte, fique tranquilo, a gente vai chegar a um bom termo sobre isso, diz o presidente Bolsonaro. E, claro, o lockdown ficam desesperados, né? E os socialistas também. Eu queria que alguém dissesse qual é realmente, na prática, a solução com o lockdown, com a paralisação da economia, se isso realmente, cientificamente, né, Renato, traria algum benefício para a população. Claro que não tem. Renato, por enquanto, muito obrigado. Vamos em frente. Obrigado, João. Só destacando que tem um abaixo-assinado rolando na internet pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já está chegando a quase 300 mil assinaturas em pouquíssimo tempo, poucas horas. E o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, quem tem que aceitar esse pedido para tramitar, né, a análise disso. Ele que não tem problemas com a justiça, então é um bom sinal, não tem rabo preso. Eu acho que vale a pena até depois a gente circular esse link para que todo mundo possa assinar e espalhar também, porque tendo um bom número aí, a pressão pode aumentar. E tendo um impeachment, ou pelo menos a tramitação de um pedido de um ministro, eu acho que serve para dar ali um recado ao STF, para eles pararem aí com essa sanha autoritária. João, até amanhã.
Mais informações do Renato no seu site, da equipe do Renato, que é o www.politicos.org.br, onde tem o ranking dos políticos. Certo, Renato? É isso aí, tem tudo lá, senadores e deputados, todas as informações sobre eles, politicos.org.br e também em todas as redes sociais. De olho neles. Obrigado, Renato. Vamos em frente. Olha aqui, daqui a pouco a mídia vai esquecer dessa questão da vacinação. Por quê? Porque a Manguinhos, lá, o pessoal que está produzindo as nossas vacinas, lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro, começam a colocar mais de 1 milhão de doses todos os dias a partir de agora. Agora está acelerado. Então, assim, ainda hoje, né, a situação continua complicada, mas a partir de amanhã começam as vacinas. Só que agora a mídia começa a colocar em dúvidas a eficácia das vacinas da AstraZeneca. O Reuters está dizendo que a dinamarquesa que morreu de coágulo teve sintomas incomuns. Começa a balançar todo mundo, os países da Europa estão brigando entre si para terem vacinas e nós vamos ter vacinas para todo mundo. Essa é a história. Aí já começa a dizer assim, agora o Bolsonaro vai se apropriar das vacinas, vai ser o Zé Gotinha e tal. Politizaram isso, infelizmente, né? E a gente fica nesse dilema. Eu sou jornalista, não sou pesquisador, não sou cientista, não sou nada. Então a gente fica em dúvida qual seria realmente a melhor recomendação. Pela obviedade, né? Pelo senso comum, é sol, 10 minutos de sol, vitamina D, né? Distanciamento sim, né? Sem com que a saliva atinja o outro, porque é a saliva que carrega o vírus, e quem mata o vírus é o sol. Então, saiam para o sol. Assista, claro, o Tempo e Dinheiro, depois de manhã, 10 horas da manhã, 10 minutinhos de sol, ó, faz muito bem para a saúde.